Olá, meus irmãos e irmãs, todos bem? Esperamos que sim. E hoje nós voltamos aqui para o último vídeo da poesia Nova Era, Novos Ensinamentos, onde nós estamos tratando sobre as crianças da nova era, do pessimismo que os humanos têm com relação às questões das suas crenças, dogmas, questões limitantes para a sua expansão de consciência. Nós falamos no vídeo anterior sobre como se comportar, quais questões que estão trazendo, quais são as travas. E agora, meus amigos, nós voltamos, então, para perguntar para vocês. Qual é a saída, então, para nos equilibrarmos na nova era? O que seria um código de conduta adequado? Então, para iniciarmos o vídeo, a nossa querida Elza vai ler a poesia como um todo, e daí a gente discute, então, essa parte, já que agora a gente tem a oportunidade de saber o conteúdo na íntegra da poesia. Vamos lá? Vamos lá, minha gente? Então vamos ver, olha. Essa poesia, ele colocou 2 títulos, olha só. Nova Era, Novos Ensinamentos. Tá? Então vamos lá. Qual a verdade? Acreditar nos velhos traçados, se dobrar ao conforto do conhecido ou construir uma nova verdade? Mas qual é essa verdade? Ou simplesmente o que é melhor para os filhos aprendizes que sofreram todos os horrores da Inquisição, da discriminação, das guerras sangrentas? No fundo, existem muitas verdades, as que foram pregadas e as que ficaram guardadas nas mentes geniais. Mas ninguém contesta quando dizemos: se preparem, vocês finalmente serão felizes, amarão abertamente quem quiserem, trabalharão e receberão o justo, cruzarão montanhas, serão recebidos por irmãos que moram do outro lado do mundo, com os braços abertos e o coração sorrindo. Utopia? Delírio? Invenções sem cabimento? Não. O planeta caminha nesta direção. As consciências estão preparadas. Os novos habitantes que estão chegando, trazendo o choro das crianças da nova era, se aprumam para agir. Liderar massas com olhar certeiro, a mente afiada, o coração transbordando de empatia e misericórdia. Qual a dificuldade de compreender essa verdade? Se vocês sentem que a energia da nova era se aproxima inexoravelmente, sem absolutamente nenhum impedimento, é claro que o velho padrão de se acharem não merecedores de algo sublime, como essa legião de jovens e crianças absolutamente diferenciadas, chegando como uma horda de anjinhos benfazejos, continua atrapalhando a mudança do patamar consciencial. O pessimismo, que é primo irmão da crítica, acaba trazendo uma aura de derrota, capaz de atirar na lama qualquer predição de dias melhores. Então, qual a saída? Se acreditar em uma nova era não faz parte das escolhas dos filhos aprendizes. A saída é, meus caros amigos, rebobinar velhas crenças, guardá-las em um lugar inacessível à mente tendenciosa às escolhas viciadas. E simplesmente escancarar o coração, priorizar o otimismo e acreditar
acreditar, acreditar que tudo vai mudar, sem esforço, sem questionamentos. De repente, a nova era se apresentará, trazendo a luz emanada pelos servidores do Pai. Poeta Estelar e Elza Maria. Muito lindo, Então, né, gente? então, meus amados, esta é a poesia na íntegra. Então, a partir disso, nós discutimos aqui. Então, qual é o código de etiqueta? Qual é o código de conduta que nós, servidores do Pai, filhos da luz, filhos da fonte, irmãos de jornada, irmãos de caminhada, irmãos de vida, devemos ter para estarmos na nova era condizentes com as energias que estão nos permeando, com as energias que estão nos circundando, com as energias que estão batendo a nossa porta e que nós ainda estamos lutando contra. O que a gente precisa fazer? Em primeiro lugar, o que eu penso é, nós precisamos ter um orai e vigiai. Porque as nossas formas pensamento e forma sentimento é o que vão determinar, vão delinear como vai ser a nossa caminhada a partir de agora, já que o relógio cósmico já deu as suas 12 badaladas e a nova era já começou. Quer você queira acreditar, quer você não queira acreditar. E eu acredito que, claro que se respeitando a velocidade como cada um funciona, né? O jeito como eu penso, o jeito como eu conduzo a minha vida, as coisas que eu quero mudar, as coisas que eu quero conquistar. Eu também tenho os meus processos internos, e que realmente são diferentes dos dele, da Elza, da Renata, e de qualquer pessoa. Mas que o primeiro passo seja dado, né? Para que a gente saia desse congelamento, para que a gente mude essa realidade, para que a gente confie nessa essência que todos possuímos. Nós podemos modificar qualquer coisa, e basta o nosso querer, né? Os nossos guardiões, os nossos anjos da guarda, o nome que você queira dar, né, com todo respeito ao que vocês acreditam, eles não vão fazer por nós, né? Não vão passar à nossa frente. Eles sabem exatamente o que nós viemos fazer, o que precisa ser feito, e o tempo está correndo. Então, a gente tem oportunidades de convivência em família com essas crianças, mas há um despertar diário. A gente tem uma oportunidade diária, e eles não vão fazer por nós. Mas, a partir do momento que cada um der o primeiro passo, aí sim, a gente já demonstra para o universo, para os anjos da guarda, para os guardiões, o nosso querer. E um novo caminho começa a ser desbravado. Então, eu acredito que a mudança, esse código de conduta, inicie a partir do nosso querer. Hoje eu vou tentar, vamos tentar. Hoje eu não estou bem, tudo bem. Amanhã é um novo dia. Mas que a gente não fique congelado, porque a gente pode mudar a nossa realidade e, consequentemente, transformar tudo à nossa volta. Eu acho que, pegando um gancho no que a Mi falou, é muito importante a autorresponsabilidade, né? Então, a gente entender que não tem nenhuma figura religiosa, mestre ascenso, a própria espiritualidade, ninguém vai vir nos salvar, né? Nós temos a nossa autorresponsabilidade, tudo começa dentro de nós, e essa conduta,
ela é muito importante e essencial na nova era. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade, como o Flávio falou, uma responsabilidade emocional do que a gente vê, do que a gente sente, do que a gente fala, uma autorresponsabilidade, realmente uma conduta mais alinhada com essa energia que já estamos vivenciando, mas não esperar que vai vir um salvador, né? Que isso foi o que nós somos ensinados lá, o que a gente está vivendo ainda, mas digamos que isso tem que ficar no passado, né? A gente não pode acreditar que cura, que milagres vão acontecer. Tudo vai começar quando a gente der o primeiro passo, quando a gente realmente quiser se melhorar. Então, essa conduta de verdade interna, encontrar a sua verdade, seguir com aquilo que você acredita, mas de uma forma verdadeira, responsável, e entender que ninguém vai te salvar, né? Que nós temos temos Casa de Amor que nos apoia, que nos ensina, que nos ajudam com terapias, temos diversas terapias, temos banhos de erva, temos cristais, temos tantas coisas que servem de apoio, que nos ajudam, mas tudo isso vira nada se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não quiser e não se comprometer com esse processo. E é um processo. Ninguém vai acordar no dia seguinte perfeito, não existe isso, mas tem que ter essa autorresponsabilidade, entender que se a gente não quiser, não der o próximo passo, é estagnação na certa. Entender, né, que a gente não está sozinho. A hora que a gente se lança nesse processo de autocuidado emocional, autocuidado físico, espiritual, nós estamos nos aproximando dessas energias que estão cuidando desse processo de transição. E eles vão colocando diante da gente situações, pessoas, livros, né, acontecimentos, para que a gente continue essa caminhada em prol de poder atravessar esse período de uma maneira absurdamente tranquila e ver quanto, né, nós somos cuidados mesmo. E o poeta, ele foi, assim, um poeta mesmo, ao dizer carinhosamente, é hora de rebobinar a fita e começar novamente. O que é isso? É reprogramar. Ou você aceita que você vai pegar a sua fita e vai rebobinar, e vai gravar por cima, como a gente fazia com o gravador dos nossos pais, gravar uma nova fita, escrever uma nova história, ou você aceita que você vai fazer uma reprogramação, no nome terapêutico de hoje, né? Você vai reprogramar as suas crenças, seus dogmas, os seus padrões, para que você possa viver em harmonia com os ditames trazidos pela espiritualidade numa nova era. Se você aceitou que você vai rebobinar a sua fita, você basta apenas acreditar. Estou gravando uma fita nova, contando com o apoio da espiritualidade, contando com o meu movimento interno e com o meu desejo genuíno de mudança, pois ação mais poder do verbo é que faz a mudança. Porque senão, tudo vai continuar na inércia. E tudo que a gente está falando, não só no vídeo de hoje, como nos vídeos anteriores, não é um convite para você ter que ir em algum lugar e a partir de fazer parte de algum lugar, aquilo que vai ditar o que você deve fazer. Tudo isso que a gente está falando, você pode fazer na sua casa, no seu ambiente, onde ressoa com você, com toda liberdade, com todo respeito, se conectando genuinamente àquilo que você acredita. E não seguindo normas, regras impostas, como diz o poeta, e a Elza trouxe para nós no outro vídeo, como os homens, como todos os outros. A gente não precisa construir mais muros que vão determinar por onde a gente que deve seguir. A escolha é de cada um, livremente. Livre. E a gente
o poeta fala muito, entre aspas, nesses homens iguais a todos os outros. E ele fala assim, que são esses os homens que, bem no começo das civilizações, os homens olhavam para o céu e ficavam vendo aquela maravilha das estrelas. Teve um grupinho curioso que foi atrás para descobrir realmente o que fazia o sol se levantar, as plantas crescerem, e um outro grupinho preguiçoso ficava lá só aguardando a volta desses homens iguais a todos os outros, com as respostas. E eles voltaram e falaram que realmente existia uma grande energia, um grande Deus que fazia isso, mas que eles eram intermediários desse Deus. Então, esses homens preguiçosos que ficaram quietinhos, tinham que obedecê-los, né? Então, ele fala que agora a nossa missão é se levantar e a gente buscar o conhecimento, né? Então, assim, nós temos, assim, todo um cabedal de conhecimento a uma distância de um apertar de botão, né? Só que a gente tem que ter o discernimento de buscar aquilo que ressoa conosco, né? Que faça com que a gente entenda que realmente nós podemos mudar, mas de uma maneira consistente, rebobinar, né, o que ele falou, né, rebobinar e esquecer a fita, né, e colocar no lugar, guardar, rebobinar velhas crenças e guardá-las em lugares acessíveis. Então, esse conhecimento vai fazer com que a gente rebobine as crenças e não faça com que elas voltem, né? Tá? Então, os homens iguais a todos os outros são esses, aqueles que buscaram respostas, mas que trouxeram respostas distorcidas para os homens preguiçosos, né? Ou seja, dois grupos de homens iguais a todos os outros. Sim, todos iguais. Uns de preguiçosos e outros de que queriam ter o poder. Que queriam ser mais espertos, né? E dividir para conquistar foi a grande linha até hoje, né? Exatamente, mas isso pautou todo esse processo evolutivo da humanidade, mas agora acabou, né? Porque agora a gente não precisa mais ir até um homem igual a todos os outros para perguntar, trazer respostas. A gente pode, por si só, né, com a nossa consciência, buscar o conhecimento e trazer aquilo que é melhor para a gente. Isso, coisas assim, na época que eu era menina, era exatamente isso, você tinha lá uma enciclopédia que a gente chamava de Barça, acho que vocês nunca ouviram falar, né? Enciclopédia Barça, e era ali que tinha alguns conhecimentos fixos, né? Então, cada ano tinha lá alguns livros que incorporavam outros conhecimentos, mas eu sou dessa época, né? Agora não, agora diz que Deus, né, auxiliado pelos arquitetos do universo, trouxeram toda essa internet, essa tecnologia, mas a gente precisa lidar pro nosso favor, né, que a gente possa estar saindo dessa inércia e poder buscar aquilo que a gente precisa, sem o auxílio de homens iguais a todos os outros que querem subjugar, né? Então, a tônica da nova era é justamente o caminho do sentir. Sim. Você sentir dentro de si, utilizando o seu coração, o seu chakra cardíaco, o que faz sentido com você e o que não faz. Ou seja, o que ressoa consigo e que você sente que é verdadeiro e o que não ressoa. Ou seja, não é bom ou é algo que não faz sentido para você e que você vai colocar de lado. E rebobinar a fita e deixar em lugar acessível é justamente isso. Colocar para reprogramar e quando você precisar, é aquele padrão que eu tinha, tá naquela fita lá na gaveta tal. É hora de não vou usar mais. Preciso continuar gravando a minha nova experiência. E a nova experiência é viver a nova era de coração aberto. Exatamente. É isso que ele fala, né? Priorizar o otimismo e acreditar, que tudo vai mudar, sem esforço, sem questionamentos. É isso. Então, meus amigos,
nós terminamos por aqui o último vídeo e a série falando da nova era, novos ensinamentos. E no próximo mês, nós aguardamos vocês para que a gente possa discutir aqui novamente um tema que será super interessante, que é justamente a expansão de consciência. E aí nós traremos novas abordagens sobre eles. Nós 4 agradecemos imensamente pelo tempo de vocês, que seja um dia, uma tarde, uma noite, que você só esteja ouvindo, que você esteja nos vendo, mas nós estamos muito gratos pela presença e esperamos vocês no próximo mês. Até mais, gratidão. Gratidão.